Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é uma continuação do vídeo da semana passada sobre Ho'oponopono. No último vídeo eu expliquei sobre a história do Ho'oponopono e quais são as ideias principais que envolvem essa prática. Nesse vídeo eu quero explicar um pouco mais sobre como o Ho'oponopono funciona na resolução de problemas e também dar exemplos práticos no dia a dia de como eu uso e como que isso se aplica na minha vida. Bom, então se você viu o vídeo da semana passada, você já sabe que nós vivemos, memórias reencenadas. São como programações que já estão registradas na nossa alma e que a gente traz com a gente nessa existência. Portanto, todos os nossos problemas são um reflexo dessas programações. A gente sabe também que nós somos responsáveis pela realidade que nós criamos. Então, o nosso mundo interno reflete diretamente no nosso mundo externo. Então, se os nossos pensamentos são tóxicos e negativos, a nossa realidade vai ser exatamente essa. E se nós tivermos pensamentos positivos, de amor, a nossa realidade também vai ser muito mais agradável. Bom, então a gente já sabe que tem duas maneiras da gente viver a nossa vida. Através dessas memórias que estão armazenadas no nosso subconsciente, que elas vêm à tona o tempo inteiro, ou através de inspiração da divindade, como se nós recebêssemos mesmo, através da nossa intuição, a resposta certa na hora certa, as sincronicidades e uma série de coisas que acontecem que é realmente como se fossem milagres. É como se a gente vivesse milagres diariamente. Eu acho que isso que é a conexão mesmo com a divindade, quando a gente está em alinhamento, né? As experiências que a gente vive diariamente, elas se parecem com pequenos milagres, sabe? Com uma leveza, uma fluidez, né? Como se a vida fluísse muito melhor. Inclusive tem uma frase de Einstein que eu postei essa semana no meu Instagram, que eu gosto muito, porque ela me remete a essa sensação. Então a frase diz o seguinte, que só há duas maneiras de viver a vida. A primeira é como se os milagres não existissem, e a segunda é como se tudo fosse um milagre. Isso para mim está muito em congruência, com todas as coisas que eu acredito e que eu entendo sobre o poder da conexão com a nossa divindade interior. Bom, então o meu objetivo aqui hoje é tentar explicar a diferença entre a gente resolver um problema com a nossa capacidade intelectual, com a força do nosso braço só, com o nosso eu aqui físico e mental, e através da inspiração divina, Qual que é a diferença quando a gente pratica o Ho'oponopono e deixa a inspiração divina ajudar a gente a curar e a limpar esse problema. Antes de entrar nos exemplos, eu só queria fazer uma observação aqui que eu acredito de fato que a resposta para tudo está no nosso alinhamento com o nosso eu superior, no alinhamento com essa divindade que reside dentro de nós. Quando a gente está conectado, quando a gente escuta a nossa intuição e quando a gente trabalha nesse relacionamento com o nosso eu superior, todos os nossos problemas são resolvidos. É como se todas as coisas vão se encaixando e tudo começa a entrar em harmonia na nossa vida. Então a gente não precisa ficar assim sobrecarregado, tentando fazer milhares de técnicas ou até mesmo Ho'oponopono para milhares de coisas diferentes. Porém, na questão do Ho'oponopono, o legal é que quando a gente aplica para um problema em específico, a gente consegue enxergar ali bem certinho esse poder renovador, desse milagre mesmo, sabe? Do amor, que renova, purifica, cura um problema e resolve uma situação. Então, a tendência é que a gente fique muito empolgado, sabe? Quando aplica em uma situação, vê que dá certo e aí isso vai... Eu acho uma maneira legal de começar, sabe? De começar a praticar, começar a trabalhar nessa sua conexão com o seu eu superior. Bom, então um exemplo que eu queria dar aqui é sobre emagrecimento, por exemplo, A gente sabe que a gente pode usar o Ho'oponopono para absolutamente tudo, Então pode ser emagrecimento, pode ser ansiedade, pode ser problema de relacionamento com alguma pessoa, pode ser problema de escassez, problemas financeiros, enfim.
a gente pode usar para a área que a gente sentir necessidade de aplicar isso na nossa vida. Mas eu quero dar um exemplo em específico sobre o emagrecimento, porque quando eu li no livro, esse exemplo fez muito sentido para mim e as coisas se encaixaram mais ainda. Bom, então no livro ele explica que a vontade de comer em excesso é uma memória reencenada, é uma programação que já está no subconsciente. Então quando você purifica, você limpa essa memória, você dá uma chance para o divino te inspirar. Então é claro que você pode emagrecer através da sua força de vontade, através da mudança de hábitos e do seu esforço mesmo, é claro que isso pode acontecer, mas a memória vai permanecer ali. Aquela programação ainda vai continuar ali no seu subconsciente e ela pode vir à tona outras vezes. E quando ela vier à tona, você pode sim tomar uma decisão consciente de não comer em excesso naquele momento ou de se render àquela vontade de comer em excesso, mas você concorda que é um esforço muito grande? Por isso que tanta gente emagrece bastante e de repente engorda tudo de novo, porque aquela memória tá lá ainda, aquela programação tá lá. Então, por mais que ela tenha conseguido alcançar um objetivo, quando a memória vem à tona de novo, não é sempre que a gente consegue controlar esse tipo de coisa. Então, quando você limpa essa memória, o desejo de comer em excesso, ele acaba desaparecendo, ele não se manifesta mais, só vem a paz mesmo, a paz de saber que não é mais uma luta, não é mais uma coisa que você precisa se esforçar muito ali, porque isso realmente foi purificado, foi resolvido. Então a vontade de comer em excesso, ela se dissolve, ela é purificada, e então a pessoa vai emagrecer com muito mais facilidade. O que o Dr. Joe Vitale explica no livro é que nem se compara você emagrecer através do seu esforço, né, da sua intenção de querer emagrecer, ou através da inspiração divina. Então, basicamente, é isso, é essa diferença quando você entrega um problema, né, em específico para o divino e faz essa purificação através do Ho'oponopono. Então, a maneira de resolver o problema vai ser muito mais natural, vai ser muito mais fluida, porque quando a gente está ali só com o nosso intelecto, tentando entender, tentando resolver, se esforçar, pensar como que a gente vai mudar os nossos hábitos, é claro que tudo isso é válido, mas quando existe uma inspiração divina, isso tudo é muito mais fluido. Bom, então outro exemplo é a questão da prosperidade financeira, né, que é um problema para a maioria das pessoas. Também é uma memória, também é uma programação que está registrado ali na nossa alma, né, e também dos nossos ancestrais, enfim, exige muita limpeza e muita purificação. E é a mesma coisa, você pode sim, claro, se disciplinar e através da sua mente procurar maneiras de resolver a sua situação, né, o que muitas vezes é complicado, porque dependendo da dificuldade financeira, envolve muita preocupação, pânico, estresse, né, não saber mesmo o que fazer, para onde correr. Então, a diferença quando você entrega um problema desse na mão do divino é que a inspiração vem. Então ele vai purificar e ele vai te inspirar. E aí uma inspiração vai te dar uma ideia inovadora, vai aparecer um trabalho que você não estava esperando, vai vir algum amigo e te apresentar uma oportunidade diferente, enfim, as coisas fluem e se encaixam de uma maneira diferente. É como o divino trabalha, né? E aí a gente solta um pouco essa resistência, entrega na mão de Deus de novo, né? Assumindo a responsabilidade de que a gente não sabe exatamente o porquê, mas nós somos responsáveis por isso estar manifestado na nossa vida, mas a gente confia, né, que Deus sabe o melhor, a gente confia na lei de causa e efeito de Deus, né, que é perfeita, então que se a gente está vivendo esse efeito aqui, deve ter alguma causa, e aí a gente trabalha na purificação de qualquer problema com base nisso, sabendo que é uma programação e sabendo que a gente pode purificar para deixar a inspiração divina agir através de nós, agir na nossa vida, enfim, e ajudar a resolver os nossos problemas. Bom, gente, agora tem outros exemplos também mais simples, né, de usar o Ho'oponopono no dia a dia que eu particularmente adoro. Como eu falei no outro vídeo, eu uso muito o Ho'oponopono no meu dia a dia. Então, assim, eu até mencionei também se, por exemplo, eu tô numa loja, eu tô em algum lugar e eu não estou sendo bem atendida, imediatamente eu já começo ali a pensar o que pode me conectar, né, com aquela pessoa que tá me tratando daquele jeito, e aí eu começo a fazer o Ho'oponopono e muito frequentemente eu vejo uma mudança rápida de comportamento na pessoa comigo.
Então, um exemplo meu foi quando eu precisei cancelar uma passagem, né? Todo mundo sabe tudo que aconteceu aí por causa da pandemia mundial, e eu precisei cancelar uma passagem com a Virgin que nós tínhamos uma viagem marcada para Bali, e a primeira vez que eu liguei, eu fui muito mal atendida e o atendente falou para mim que não existia essa possibilidade, que o máximo que eles iam fazer seria me dar um crédito para eu usar no período de um ano, e enfim, falou que não ia me reembolsar, e eu questionei, né, eu falei, nossa, mas a gente tá numa situação, né, de pandemia mundial, né, assim, uma situação super séria e tal. Ele nem me deu opção de reembolso, falou que no máximo que ele poderia fazer seria ali cancelar a passagem e me deixar com crédito, né, para usar no futuro, o que também não seria tão mal. Mas naquele momento, obviamente, eu preferia receber o reembolso das passagens, né, eram 4 passagens. Bom, passou. Na semana seguinte eu liguei de novo. E o que eu fiz antes de ligar? Ho'oponopono. Então eu já comecei ali a fazer Ho'oponopono. Eu falei assim, eu vou resolver essa situação da melhor maneira possível. Gente, batata. Fui atendida por uma moça maravilhosa, super educada, super querida, e ela nem questionou. Quando eu falei, eu ainda falei pra ela, eu falei, olha, eu sei que normalmente a opção é só cancelar e dar o crédito, mas é que eu realmente gostaria do reembolso. Ela falou, não, tudo bem. Eu faço agora para você o cancelamento, o reembolso, e o dinheiro vai retornar para o seu cartão de crédito em 2 dias. Gente, eu fiquei assim, eu não tive nem esforço na ligação, eu nem precisei ficar questionando com ela ou ficar insistindo, foi assim, fácil. Então, são situações como essa que são esses pequenos milagres que eu quis dizer no começo do vídeo, sabe? São pequenas coisas que fluem de uma maneira muito melhor quando você entrega, quando você relaxa, quando a gente entende que nós somos seres vibracionais e que o que a gente emana é o que volta pra gente. Então, se alguma coisa na minha vida não tá legal, é porque provavelmente eu tô emanando alguma coisa naquela vibração, então eu preciso limpar alguma coisa em mim para que aquilo não se manifeste mais na minha vida. E assim, desde que eu comecei esses meus estudos quânticos, espirituais, né, muito além do Ho'oponopono, essa consciência e essa mudança, né, consciente mesmo, dos meus pensamentos, das minhas escolhas, das minhas atitudes, de saber, né, dessa responsabilidade do que eu vibro, do que eu faço, isso mudou totalmente a minha vida. Eu sinto a minha vida hoje muito mais fluida, de verdade, assim, é claro que nós temos os nossos desafios do dia a dia, a gente tem a nossa correria, né, eu sou mãe de crianças pequenas, obviamente a gente vive um estresse, uma pressão da nossa rotina e tudo mais, mas quanto mais eu me conecto, quanto mais eu consigo voltar para esse lugar de me concentrar e enxergar as coisas de uma maneira mais tranquila, mais fluida, e até com as minhas filhas mesmo. Se a gente tá num momento de estresse, ou que eu tô brava, ou que gerou uma briga, alguma coisa, e eu me acalmo ali, respiro, faço um Ho'oponopono, mudo a minha energia, é incrível. Elas mudam na hora. Elas nem sabem o que está se passando, mas a criança sente, né? Ela tem essa sensibilidade. E aí muda a situação, assim, é coisa de minutos, e aí o clima já começa a melhorar, sabe? Então, assim, é incrível. E com base nesse conhecimento também quântico, eu vi uma vez a Maya Andrade, do canal Temporariamente Humana, que ela é maravilhosa, eu acompanho ela desde o começo, inclusive quando ela começou a jornada dela no YouTube, ela estudava os mesmos livros e os mesmos autores que eu estava estudando, então eu me identifiquei muito com ela. E eu acompanho a jornada dela desde então. Uma vez eu vi um vídeo que ela falava que ela usava o Ho'oponopono para tudo, para curar dor de cabeça, porque ela acredita, né, que as nossas células, elas vibram, né, nós somos seres vibracionais e a gente pode se comunicar, né, com as nossas células e até com objetos. Então ela fala que ela usava pro filho dela, que tinha constipação e que dava muito certo, que ela também conseguia curar dor de cabeça e até para abrir pote. Sabe quando você tá com dificuldade na cozinha ali para abrir um pote difícil? E ela falava no vídeo, gente, tenta, acredita, né? Tudo é composto ali de átomos, de partículas, de moléculas e tudo vibra, tudo tem consciência. Se a gente faz ali, funciona, faz o teste, por favor, enfim. E desde então eu comecei a praticar também e é verdade, gente. Então, assim, outro exemplo, vou tentar dar o máximo de exemplos aqui para ficar mais dinâmico também, né?
Uma vez eu tava no shopping com a minha filha e a gente foi assistir o Frozen 2 no cinema, né? Isso foi no começo do ano passado, começo de 2020, final de 2019. E ela levou uma boneca da Elsa com ela. E essa boneca, quando a gente saiu do cinema, a gente passeou pelo shopping inteiro, a gente foi para um lado para o outro e de repente eu me dei conta que ela tava sem a boneca dela. E eu falei, filha, cadê a sua Elsa? Ela falou, mamãe, não sei. E ela começou a chorar. E eu falei, não, calma que a gente vai achar. Eu andei aquele shopping, gente, assim, de ponta a ponta. Sabe quando você foi numa loja numa ponta, na outra ponta, e aí você já nem sabe mais pra onde ir? Mas eu fiz todo o caminho de todas as lojas que eu fui e eu não encontrei a boneca. Fui no quiosque ali, né, de informações pra saber se alguém tinha deixado, enfim. E aí naquele momento, é engraçado, né, uma coisa tão simples, é uma boneca da minha filha, mas era uma boneca que ela dormia, né, assim, de paninho mole, sabe? Como se fosse um ursinho de pelúcia, mas era da Elsa. E ela dormia com ela todos os dias. Ela tava naquela fase, né, de alucinada com Frozen. E aí a minha filha chorando, frustrada, e eu parei ali e eu comecei, naquele momento, mesmo por uma coisa tão simples, eu comecei a me conectar com a divindade e falar, não, eu sei que tudo vibra, eu sei que tudo é energia e eu quero me conectar com a energia dessa boneca e eu quero encontrá-la, porque ela é importante para minha filha, né? Não é assim, eu vou lá e compro outra para você. Poxa, eu quero encontrar. Então, eu comecei a me render para uma situação falando, olha, universo, eu sei que tudo é possível, eu sei que tá tudo conectado e eu acredito, eu quero um milagre aqui na minha frente agora. Bom, enfim. E aí eu tive uma inspiração de voltar em uma das primeiras lojas que eu já tinha voltado. Então eu já tinha voltado, já tinha dado a loja inteira, já tinha saído e eu voltei lá de novo. E começamos a fazer o caminho e eu não achava. E aí a minha filha, do nada, resolveu gritar na loja, ficar Elsa, Elsa, where are you? Né? Perguntando, onde você tá, Elsa? Ela começou a andar pela loja, gritando o nome da Elsa. E eu, isso, filha, chama ela que a gente vai achar ela. E aí uma pessoa passando, uma mulher, olhou pra mim e falou assim, foi a sua filha que perdeu a boneca? Eu falei, foi, por que você, né? Eu assim, na hora eu fiquei... Ela falou, nossa, eu achei uma boneca da Elsa no chão e eu levei pro departamento de brinquedos porque eu achei que era daqui. E a moça falou pra mim que não era, mas que ela ia guardar. E é uma loja grande, tá, gente? É loja assim de departamento mesmo, bem grande. E aí nós fomos pra área de brinquedos e a boneca tava guardada lá. Então, assim, são situações que talvez num outro momento eu tivesse desistido muito rápido e falado, alguma outra criança pegou, sabe, deixa, vamos embora, e eu ia tentar acalmar minha filha de alguma maneira e fazer ela entender que perdeu, e tudo bem também se fosse isso, sabe? Mas é legal a gente aplicar nesses momentos do dia a dia. Recentemente também, semana passada, eu tive um início de enxaqueca e era bem no começo do dia e a gente tinha um monte de coisa pra fazer, bem no final de semana, e eu falei, nossa, eu não posso ter uma enxaqueca hoje, gente, eu não posso ter uma enxaqueca hoje. E aí, imediatamente, eu comecei. Vou falar aqui com as células do meu corpo, vou relaxar, né, vou relaxar minha atenção, vou me acalmar, vou respirar e comecei a fazer a Ho'oponopono. Pra mim mesmo, sabe? Pra minha dor de cabeça. De verdade, gente, parece um absurdo, né? Eu sei. Principalmente pra quem não acredita, pra quem é cético, mas justamente quem não acredita deveria tentar. Porque é muito incrível o resultado. A minha dor de cabeça passou assim. E quem tem enxaqueca sabe como é. A gente sabe como é o início de enxaqueca. A nossa vista começa a embaçar um pouco, é uma dor bem forte, né? Uma dor que se concentra, assim, né? É uma dor pesada. E a minha dor passou. E eu ainda comentei com meu marido, eu falei, nossa amor, eu tava com começo de enxaqueca, eu fiz o Ho'oponopono e passou minha dor em minutos, sabe? Então assim, gente, é incrível, quanto mais você acredita, mais você pratica, mais você entra em sintonia com o universo e com o divino, enfim, tudo vai fluindo, sabe? É claro que isso faz parte de ter fé, né? Faz parte de você se entregar aqui para essa força maior do universo que nós estamos imersos, né? Eu acho legal falar que quando a gente fala, por exemplo, de Deus expandido, né? Que Deus se expandiu e que nós somos parte dele, ele não se expandiu para fora, né? Ele não se separou. Foi para dentro, né? A gente tá dentro, a gente tá submerso nesse poder, nessa energia fluida, nessa energia de vida que é Deus e que somos nós também e que tá dentro de nós, né?
Tudo bem, mas isso é assunto para outro vídeo, porque aí já é, né, já começo a ir para outros raciocínios aqui, mas enfim, é porque quando a gente começa a estudar essas coisas e entender, tudo se encaixa, sabe? Muitas filosofias e muitas coisas, como o próprio Ho'oponopono, acabam tendo muita congruência, assim, sabe? Com todas essas coisas que a gente acredita, né? Então assim, gente, o Ho'oponopono, ele é usado na limpeza de memórias, mas ele te coloca num estado de fé, num estado de confiança mesmo e conexão ali com o divino. Então ele funciona para tudo. Qualquer coisa que você precisar em qualquer momento, você tá ali naquela conexão, né? E claro que para problemas mais sérios, um problema específico que está manifestado na sua vida, você vai se concentrar ali em curar e purificar aquilo, mas por que não no dia a dia não ter esse relacionamento de conexão, de proximidade com a divindade, de entrega, sabe? Olha, eu tô aqui submersa, né, nesse universo, nessa força criadora que nos dá a vida, né? Então, por que não confiar nesse fluxo da vida e se conectar nessas pequenas situações? Porque o que acontece é que a nossa resistência, ela é muito menor quando é com esse tipo de coisa, sabe? Quando são pequenos testes assim, universo, me mostra aí, vai, se eu tô certa. Claro que você não vai ficar pedindo provas o tempo inteiro, mas é muito legal às vezes pedir um sinal, se conectar, dá muito certo. Eu vou inclusive gravar outro vídeo também sobre isso, porque foi assim que começou pra mim, quando eu li um livro que chama The Universe Has Your Back, e ela fala muito dessa conexão com o universo e de maneiras de você obter essa resposta. Então eu tive algumas experiências nesse sentido e eu vou fazer um vídeo para falar disso também. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Me deixa saber aqui nos comentários como que vocês praticam o Ho'oponopono, se vocês já tinham ouvido falar sobre essa maneira de usar também para as coisas simples do dia a dia, ou até mesmo se já funcionou para você em algum caso de algum problema mais sério, de relacionamento ou de prosperidade financeira, enfim, qualquer experiência legal que você teve com o Ho'oponopono, conta aqui nos comentários, eu vou adorar saber. Bom, então a gente se vê no próximo vídeo, gente. Até mais. Tchau, tchau!